Não, eu vou deixar você nas trevas. O dia que tiver um simulado que tiver 12 pessoas, tu tiver beirando a reclassificação para 2038, INSS 2038, aí você vai começar a chorar aí. Luciano, conversa comigo, me orienta. Aí eu vou falar, pago o meu café de R$18. Ali na cafeteria tem de R$18. Café caro? Com Nutella. Tudo é caro nessa cafeteria. Com Nutella, esse que eu quero. Vocês entenderam que o papel pode ser em papel deitado? Olha pra cá. E aí eu começo a inserir coisas no papel. E essas coisas que eu coloco no papel é texto, concorda ou não? E esse texto, eu busco que esse texto tenha um acompanhamento, tenha uma formatação. E aí começa a surgir uma coisa. Como é que eu formato isso? Aí eu vou precisar entender o seguinte, olha só, eu vou precisar saber praticamente que para ter essa formatação, eu tenho que fazer uma ação. E ação é um comando. E comando na língua portuguesa, se vocês seguirem bem, é um verbo. Salvar, copiar, colar, imprimir, tudo é verbo. Se liga na minha, que eu estou mostrando um caminho para vocês que vocês não olharam antes, tá? Vocês estão olhando como usuário, eu estou mostrando como programador a percepção que eu tenho do programa para a prova. Por isso que eu deixo ele para lá, eu brinco com ele, jogo ele para cá e para lá, ele que tem que me dar a resposta. Vamos lá, vamos pensar. O que cai na prova? Ação, comando. E eu preciso saber todos? Não, eu tenho que saber as coisas principais de cada ação, de cada comando. O quê? Numera, Luciano. 1, eu tenho que saber o conceito. Segundo, eu tenho que saber, além do conceito, eu tenho que saber o menu. Depois eu tenho que saber qual é a guia, qual é o botão e qual é a tecla. Porque se eu não sei isso, eu estou nas trevas. Qual comando vocês falaram que era o mais importante? Verificação? Ortográfica. Ele não é o mais importante. Existem 3 mais importantes ordenados. Quais são os 3 mais importantes ordenados? Qual é a ordem? Primeiro, eu verifico a ortografia. Depois, eu vou salvar. E depois, por último, eu vou imprimir. Se eu pensar assim, eu me dou bem. Sabe por quê? Porque antigamente mandava imprimir e não salvava, travava a máquina. Perdia tudo. Então isso virou uma regra de uso. Primeiro eu faço o quê? Verifica ortografia, salva e imprime. Quantas coisas eu tenho que saber de cada um? 5. Olha meu dedo. 5. 5 vezes 3? 15. Quantas coisas eu vou para a prova já na bagagem? 15. Aí eu vou ver outro botão. Quantas coisas eu vou aprender daquele outro botão? Daquele outro comando? 5. Aí eu vou com quantos para a bagagem? 15 mais 5 dá? 20. E vai, e vai, e Tudo vai, 15, 15. e vai. Existem 2.000 opções. Se você ficar olhando para 2.000, não vai. Mas se você valorizar que você aprendeu 20 e sabe 5 coisas dos 20, você sabe 100 coisas. E o que vai cair na prova? Uma das 100 coisas que você sabe. Isso eu tenho certeza. Quer ver? Novinho? O que é contra o quê? Babou. Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, 2019, FGV. Contra o quê? Questão seca. E por que eu não sei contra o quê? Porque eu estou olhando para contra o quê e não dominar os principais comandos. Eu vou saber os 3, depois eu vou para mais 17 e vou saber 20. 20 vezes 5 dá 100. E o contra o quê está dentro dos 100. Você entendeu a lógica? Se você não respeitar isso, vai embolar. Esquece Excel. Isso aqui é uma prática de comandos e você vai pegar isso lá no Excel. Você lembra que eu não queria saber de botão de sublinhar, não quis saber de nada disso?
que eu falei, lá na frente vocês vão fazer entendimento? Essa é a ideia. Hoje uma renovação, com outra percepção. Não é que aqui não posso falar da tabela, da borda, da linha. Pode até se falar, mas o cara não está preocupado com isso. Ele vai falar de outra coisa. Ok? Show?